Falar do sofrimento, alguém pode pensar, mas pregação sobre o sofrimento? É bom ouvir pregação de bênção, de alegria, de vitória, né? Os pregadores de televisão, de rádio, vêm para o culto de vitória, o culto de bênção, e pregam essas coisas tudo, e as pessoas muitas vezes se decepcionam com que tem bênção, sim, ninguém está negando, mas que também tem a luta e o sofrimento da vida. Meus irmãos, alguém fala, por que tem o sofrimento? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que somos pecadores e os nossos primeiros pais pecaram, o pecado entra no mundo e assim por diante, o sofrimento humano, e que Cristo veio e sofreu em nosso lugar na cruz para levar os nossos pecados. E por que nós sofremos? E o sofrimento, vamos dizer assim, faz parte da nossa vida. Nós vivemos de desafio de tarefas que nós vamos sempre realizando, e nós vamos nos sentindo realizados à medida que realizamos essas tarefas. E muitas vezes, para realizar essas tarefas, né, é muito sacrifício, às vezes é luta, e encontrando muita dificuldade. Mas é isso que nos impulsiona a viver, né? Os desafios, os sonhos para realizar, e assim nós vivemos. Então, nesse mundo há muito contratempo, né? Sabemos que o mundo sofre de guerra e tanta violência e tudo, e então há sofrimento, e nós, como cristãos, embora muitos casos Deus faz um milagre, nos guarda, nos protege, mas não é sempre assim, porque também estamos sujeitos às mesmas coisas que acontecem a todos aqui nesse mundo. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, quando o escritor lá, ele menciona aqueles heróis da fé, que viveram pela fé e venceram, né? Então tem um versículo que lá tem Abraão pela fé, Noé pela fé, e assim os profetas, e depois ele chega a muitos pela fé escaparam ao fio da espada. Deus protegeu. Mas o versículo na frente diz, e muitos pela fé caíram ao fio da espada. Por que Deus protegeu um e permitiu que outros fossem decapitados, martirizados? Então, é mistério de Deus, né? Muitas vezes nós não sabemos o que acontece na nossa vida, e porque Deus não nos guardou, porque Deus não fez diferente, né? Mas nós vamos ver aqui sobre o sofrimento humano. E parece que hoje em dia a nossa juventude está criada numa maneira que a vida é só de prazer. Toda vez que não é prazer, é desespero, é erro e tudo, né? Na Suécia e no Japão tem os maiores índices de suicídio do mundo. E lá na Suécia, ninguém... A criança nasce e já está preparada, a escola para ela, o governo dá conta de tudo, já tem emprego, é um alto padrão de vida. E por que suicídio, né? Porque é tudo fácil. Até mesmo a educação mudou, que não pode se constranger as crianças, para não dar trauma. Então, não aprende a enfrentar dificuldades, e quando enfrenta dificuldades pessoais, não sabe enfrentar. No Japão, que é uma cultura que ensina só ter vitória, só ser vencedor, desde criança. O dia que o indivíduo não consegue vencer, ele suicida, né? Então, nós notamos aí que faz parte o sofrimento na vida e acontece muita coisa. E nós vamos ver que lá em Israel, que marchou no deserto, sofreu, embora muitas coisas foi a desobediência deles, e que os apóstolos, eles fizeram comparação entre a igreja e o povo de Israel, que ficou para trás, que falhou, e vem essa advertência nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento, que não aconteça conosco também, que fiquemos para trás. Vamos ver se agora vai funcionar aqui. Deu. Domingo passado, o pastor José, que falou aqui, ele falou sobre a passagem do povo no chamado Mar Vermelho. O nosso
texto aqui é Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Depois Moisés, depois que passou o Mar Vermelho, depois que o exército de Faraó já estava derrotado, depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Deus pôs o povo à prova, dizendo: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 2 fontes de água e 70 palmeiras. Ali, junto das águas, acamparam. Então, nós vemos aí que o povo atravessou aqui, e caminharam 3 dias até aí, procurando água, 3 dias no deserto, e murmuraram. Lá, antes de atravessar o mar, eles já tinham reclamado com Moisés. Eu não tinha sepultura lá no Egito, onde nós podíamos sepultar, porque trouxe aqui agora para morrermos aí pelo exército de Faraó, né? Mas aí Deus fez o povo atravessar. Só uma observação que o pastor falou aqui, que o lugar onde eles atravessaram é aqui. Não é? O Mar Vermelho é realmente aqui, que agora é canal de Suez, né? A Rede Record, que fez aquela novela, foi lá uma repórter, fez toda uma reportagem que era aqui, né? Que, do jeito que ela fez, nem enxergava o outro lado, porque aqui, pelos meus cálculos, dá entre 20, 30, 40 quilômetros de largura. Não foi aí que o povo atravessou, né? Então, mas foi lá. E esse lugar, naquele tempo, e ainda está na Bíblia hebraica assim, é o Mar dos Caniços. Caniço, planta, uma cana, e onde também nascia aquele papiro, de onde eles usavam o talo para inventar aqueles papéis primitivos para escrever, né? Daí a nossa palavra papel. É aqui. É um lugar, digamos assim, alagadiço, que tem época que fica mesmo muita água. E havia um fenômeno, o pastor falou aqui domingo, e é verdade, que às vezes ventava aí, e essas águas se abriam, iam para um lado e para o outro. Alguém diz: mas então não houve milagre? Claro que houve milagre, né? Porque diz que quando Moisés orou ao Senhor, Deus mandou um vento oriental, daqui para lá, e espalhou as águas para um lado e para o outro durante a noite. Não foi assim que abriu um buraco no mar de uma hora para outra. Durante a noite, então, e ali o povo de Israel atravessou aquele lugar. E aí que está o milagre, que na hora que eles estavam sendo apertados pelo exército inimigo que vinha atrás, é que veio, que Deus providenciou a abertura do mar ali, eles atravessaram. Então, veja bem que foi ali num lugar que agora aqui é o canal de Suez, né? O canal que permite o navio que vem aqui do Oceano Índico Sul, Mar Vermelho, e atravessar para o Mar Mediterrâneo e ir lá para a Europa. Aqui está a Palestina,
o Mar Morto, o Rio Jordão, aqui a Península do Sinai, está um pouco aumentada aí, para destacar bem a caminhada que Israel fez pelo deserto. Essa caminhada seria bem rápido por aqui, talvez 200, 250 quilômetros. Mas ali dizem que havia muitos postos de comércio e muito policiamento, exércitos aqui inimigos, então preferiram pelo sul aqui. Mas é que também Israel estava para ir no Monte Sinai para adorar a Deus. E então marcharam por esse caminho. Daí pararam em Mara, onde que Moisés se tornou a água amarga em água potável, e desceram até aqui, esse outro lugar, Elim, e depois aqui adoraram o Senhor e continuaram. Bom, aí no Monte Sinai, Deus deu a lei a eles e continuaram marchando aqui para a terra de Canaã. Mas chegando lá, Moisés manda 12 espias e voltaram murmurando. Não, lá na terra tem gigante, não vamos poder guerrear contra eles, vamos ser derrotados, somos como gafanhotos da presença deles. Só 2 deram um relatório positivo, que foi o Josué e Caleb, mas o povo não quis dar ouvido a eles. Resultado, virou uma confusão, e ali o povo ficou perambulando por esse deserto aqui 40 anos. E toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Nenhum entrou na terra prometida. Só depois, mais tarde, é que Moisés conduz, e ainda ele morre antes, é Josué que introduz o povo aqui, por aqui, para entrar aqui, para a terra prometida, ali onde Israel foi habitar. Então, vemos aí muitos contratempos por causa da desobediência, né? Vamos ver se daqui eu consigo controlar. Não está alcançando, é melhor mudar para mim. Então, o povo de Israel, liberto do Egito, né, viajou, né? E durante essa travessia já vimos que havia problema, né? Incredulidade que já começava. No texto de hoje, após atravessar o mar, começarem a andar no deserto, não tinha água para beber, tal, assim por diante. Era como um povo que queria receber as bênçãos de Deus, mas queriam tudo com facilidade, porque esse exemplo da nação de Israel é importante para nós hoje como igreja. Pode mudar. A comparação que os apóstolos agora fazem conosco como cristãos e como igreja hoje, dessa jornada, né? Que assim como eles perambularam pelo deserto, nós também estamos atravessando um deserto nesse mundo, né? Mas assim como eles buscaram uma pátria, a terra onde mana leite e mel, a pátria prometida a Abraão séculos antes, o cristão também está nesse caminho em busca da pátria celestial, né? Então, é isso que os apóstolos fala das boas novas. Hebreus 4, de 1 a 2, diz que, assim como a nós, também a eles, lá no passado, foram anunciadas as boas novas. Mas a palavra que eles ouviram não estava misturada com a fé, e assim não deu o fruto, e eles falharam e pereceram. Mas a nós nos foi dada as boas novas em Cristo Jesus, né? Como Israel passou o deserto com dificuldade e sofrimento em busca da terra prometida, assim nós estamos atravessando esse mundo em busca da pátria celestial. Agora, se nós podemos ler os versículos, né? No que pese eu tenho que segurar o microfone aqui, não sou acostumado a pregar com o microfone. Se alguém quiser ler aí, Filipenses 3 e 20, pode ler. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Nós somos cidadãos dos céus.
Em outra versão está, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Hebreus 11, que é o capítulo que já fiz referência, né? Vamos ver ali a palavra ali, capítulo 11, 14. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. Isso é, aqueles que morreram pela fé. Se eles morreram pela fé, é porque a pátria deles não era aqui, estão buscando uma outra. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam uma oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, aqui a busca da pátria celestial. E agora, aqui vamos ver que Israel falhou, né? Israel falhou, né? E Deus o que fez? Rejeitaram Jesus, esperaram anos o Messias. Quando o Messias veio, por causa da incredulidade deles, rejeitaram, crucificaram Jesus. E Paulo diz que então Deus elegeu os gentios para pelo menos o tempo da graça se tornarem o novo Israel de Deus, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqui nós vemos Romanos 9, 31 e 32. Se alguém achar e puder ler. Israel escapa à lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram e não buscaram pela fé, mas pela lei. E não guardaram a lei também, desobedeceram a Deus. E por isso eles foram cortados. E agora, vamos ver ainda em Romanos 10, 20, na verdade é 18 até 22. Alguém que tem? Pode ler? Fica melhor do que eu. Está procurando aqui? Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Com toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuraram, rebelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Eu fui achado pelos gentios que não me buscavam. Enquanto que Israel, que eu estava todos os dias com ele, ficaram contradizentes e desobedeceram a Deus. E advertência, né? Os escritores apostólicos advertiam também a nós, para que também não venhamos falhar. Como eles correram o perigo de falhar, né? Na caminhada no deserto, e não entraram na terra prometida, e mesmo a descendência depois, até o tempo de Cristo, né? Desobedeceu a Deus e não aceitou o Messias quando ele chegou. Então, pode acontecer conosco também. Então, vamos aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. Se alguém acha, para mim é melhor.
conforme está escrito: o povo sentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, caindo no dia 23 mil. E não tememos a Deus, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas certezas. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelos escrituras. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados, os filhos dos séculos. Paulo disse que foram escritas. Terminou? Pode terminar. Ele, pois, cuide de estar em pé, ore e não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vós não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Vemos aí, foram-nos escritas como exemplo para nós. Né? E não nos tornemos idólatras, igual aquele povo que comeu, bebeu, sentou-se para folgar. Mas o que está atrás desse texto? Eram os cultos idólatras, que eles sacrificavam animais e carne aos ídolos, e dançavam na frente daqueles ídolos, e depois assavam aquela carne, comia, e nesse meio entrava a prostituição e tudo. Era o culto aos ídolos. Por isso que Paulo fala assim: não nos prostituamos, nem nos idolatramos, como eles ficaram idolatrados com essas coisas. O povo não deu atenção à lei de Deus e seguiu o caminho de outros povos, com todo o seu paganismo e os seus pecados. E ele está advertindo, né? Nós também, né? Não vamos nos idolatrar. Não é só idolatrar, não é só ter um santo e adorar um santo de madeira ou de barro. Não é só isso aí. É de praticar as coisas do mundo também. Até o Paulo diz que muitas vezes o amor ao dinheiro, isso é idolatria, né? E nós nos idolatramos com as coisas materiais e gastamos a vida nesse corre e nos esquecemos de Deus. Isso é idolatria. Então, uma advertência para nós, né? Nos dias de hoje. E agora, mais um texto longo, eu gosto de ler muito o texto da Bíblia, né? Em Hebreus, capítulo 3, do verso 14, e até o capítulo 4 e verso 3. Se alguém achou, e ter a paciência de ler em voz alta, pode até se levantar para ser ouvido. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque há alguns ouvidos o provocaram, não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aí então é a comparação que ele está fazendo com Israel e a igreja cristã, né? Que também não vamos cair, ficar para trás. E leia o verso 11 da mesma. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Procuremos entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então,
é isso, né? Que aqui há o sofrimento, muitas vezes, por causa da desobediência, né? Mas, como eu disse, mesmo assim, se a vida fosse fácil, tudo bem fácil, então não haveria sofrimento, e não sei se haveria desobediência. Pode virar. O ponto 3 aí. Achou? Está lá. O cristão e o sofrimento. Jesus falou aos discípulos, né? No mundo tereis aflição. É lógico que ele pode estar se referindo à perseguição dos cristãos. Como nos dias de hoje, nós temos países onde os cristãos estão morrendo. Estão sendo crucificados. A mídia não divulga muito, né? Porque o mundo depende do petróleo árabe. Os europeus, se ficarem sem o petróleo da Arábia, eles morrem de frio no inverno, tiram energia, e ninguém se atreve a falar de muitas coisas, a não ser a Noruega, que tem o petróleo próprio, exporta petróleo, ele toma uma atitude, né? Por exemplo, eles dizem assim, aqui não se constrói templo árabe, muçulmano, porque lá eles também não deixam construir. Pronto. Mas na Suécia, o próprio governo constrói para eles. Então, a imprensa não divulga. Mas em muitos países, né, muçulmano, árabe, muitos estão dizendo que são os extremistas. Não é bem assim, não. O jihad, a Guerra Santa, está lá no livro de Maomé, né? Está lá. Tudo que eles conquistaram nos séculos passados, no norte da África, tudo, exterminaram o cristianismo, foi tudo com guerra, que só avança com guerra. Mas a imprensa não fala isso. O presidente dos Estados Unidos, esse Trump, aí, embora não concorde com tantas coisas que ele faz, mas ele falou isso, que o mundo precisa se alertar acerca de muita perseguição e morte de cristãos que está acontecendo no mundo, né? E, por exemplo, lá no Egito, que é um país árabe, 10% da população que é cristã, da chamada igreja antiga lá, né? A copta, ali eles são perseguidos. Os cristãos são empurrados para os piores serviços, lidar com o lixo, separar o lixo, e ganham miséria, e ainda destroem a igreja cristã, são perseguidos, né? E a Arábia Saudita também, que é muito amiga dos americanos, né? Com a política ocidental, tudo, lá não pode ter pregação do evangelho, lá não pode construir templo, né? É dessa maneira que, nessa parte, a aflição e a perseguição do mundo. Nós vivemos aqui, onde dizemos, não temos perseguição, mas existe e poderá vir. Agora, além desse sofrimento, dessa perseguição, eu acho que Jesus está se referindo que todo mundo sofre aflição. Então, como todo mundo sofre, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é isso que nós vamos ver, que a fé cristã é aquilo que nos dá força, muita força, que muitas coisas que igual os incrédulos enfrentam sem a fé e desespero, nós enfrentamos pela fé. É isso que nos dá vitória e nos traz felicidade, né? E alegria, muitas vezes, de viver. Então, aqui, né, para dizer que o ser humano não é um ser feliz, o próprio Freud, né? Ele, embora ateu, não acreditava em Deus, mas afirmava certas coisas. Embora havia um pastor protestante, que era muito amigo dele, que também trabalhou muito com ele no serviço da psiquiatria, né? E trocavam cartas, eu tenho esse livro, mas ele não cria em Deus. Ele era judeu. Ele diz que não está no plano da criação que o homem seja feliz. Que o ser humano, né, vamos dizer assim, ser humano, né, homens, mulheres, crianças e todos. E ele disse também que no processo civilizatório é um meio de cercear, né, os pulsos internos do indivíduo e impedir desejos de selvageria que está no ser humano,
E isso causa transtornos. Mas é. Quer dizer, quando a gente educa uma criança, isso não pode fazer. Ela quer liberdade de tudo, não pode. Cercar aqui, cercar ali, cercar aqui. Ele chamou de processo civilizatório. Vamos dizer, causa transtorno, causa trauma. Não há quem não tenha trauma. Só que a hora que a pessoa não sabe se controlar, viver no equilíbrio, aí precisa de ajuda de profissionais, psicólogo, psiquiatra, né? Mas todos nós temos, né? Ninguém escapa, né? E não se sabe qual é a pessoa normal 100%, né? O que é ser normal, né? Então, o Freud falou isso, né? Agora, outras coisas mais que ele falou. Agora, um filósofo, esse era crente, Søren Kierkegaard, teve uma vida muito sofrida, com a família, com o pai, muitos transtornos. E eu me lembro que eu estudava lá no Instituto de Filosofia da Unicamp e foi me dado um livro que é O Princípio da Angústia. Aí, Søren Kierkegaard, eu nem sabia que ele era um cristão. E fui ler esse Princípio da Angústia, né? E ele escreveu num livro, Temor e Tremor. Ele fala que o ser humano vive num de 3 estágios. O primeiro estágio que ele chamou estágio estético. Nesse estágio estão os indivíduos gozador da vida, que só busca o prazer, né? E ele inclui aí o artista, enfim, essa gente. Depois, o outro estágio é o estágio ético, que é o indivíduo que é cônscio do seu dever, cumpridor do seu dever, e que procura ver. Ele diz que nesses 2 estágios, o indivíduo dá desespero na vida do indivíduo, né? E o terceiro estágio, ele chamou o religioso, que é, então, a pessoa dá um salto de fé, né? Um salto no escuro, e abraça a fé, e assim ele vive no estágio religioso, que aí ajuda a pessoa a sair desse estado de desespero e tal, né? E ele falou disso porque, além de ser filósofo, ele era também um teólogo. Tinha estudado no seminário, mas não aceitou a ordenação. Mas teve uma vida muito atribulada, né? Mas escreveu muitas coisas. Que hoje ele é considerado o pai do existencialismo. O existencialismo foi a filosofia que dominou o século XX, o século passado, né? E que pregava o existencialismo. Que a pessoa, para ter uma vida autêntica, tinha que se desprender de muitos laços e coisas desta vida e lançar-se sem reserva ao futuro. E então, é aí que o teólogo Bultmann vai dizer que isso é tirado praticamente das páginas do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ensina nós a renunciarmos a muitas coisas dos laços dessa vida e nós confiarmos em Deus, confiarmos em Jesus Cristo e ter fé. Então, até a palavra grega, crer, significa crer em Jesus, confiar-se a Jesus. É como que se atirar nele e confiar-se a ele, né? Então, realmente, quem pratica essa parte do existencialismo é o crente, né? Que vive pela fé em Jesus Cristo, né? É isso que nos leva a ter vitória, a ter uma vida, vamos dizer assim, embora às vezes atribulada, mas de felicidade na presença de Deus, né? E eu me lembro muito bem, quando eu me converti, acho que já dei esse testemunho aqui, né? Que a nossa igreja tinha a tenda armada ali, onde é um pouco para lá da praça, a praça do lado de baixo lá, que era um terreno cercado lá. E eu tinha sido católico, estudado em seminário de padre,
eu vivia fazendo as minhas confissões ao sacerdote, tomando a comunhão na prática católica, mas sempre os meus pecados me perturbavam. E eu me preocupava muito que se o dia que eu fosse morrer, se eu morresse sem estado de graça, né? Como eu vou me apresentar diante de Deus, né? Estado de graça. Isso sempre atormentou a minha vida, né? E já com 16, 17 anos, eu andava com essa preocupação. Mas quando me evangelizaram, que eu entreguei a minha vida a Jesus, e confessei meus pecados a Jesus. Até me lembro que alguém me falou, não precisa pensar pecado por pecado, confessa tudo que está atrás lá de pecado, que você é pecador, se arrepende e aceita Jesus, que Ele vai entrar em seu coração, vai mudar a sua vida. E graças a Deus foi aí a mudança, né? Na minha vida, né? Então eu tinha medo, né, de ficar doente. Por exemplo, naquele tempo tuberculose, a Chile tinha cura, qualquer coisinha andava no peito, medo de tuberculose, medo daquilo, que se eu fosse morrer. E depois que fiquei crente agora, graças a Deus, eu estou na mão de um Deus poderoso. Se Ele não me cura e eu vou morrer, eu estou salvo, né? Eu estou salvo, estou com Cristo. Irmão, a vitória é essa. A vitória não é que você fica com dívida lá no seu cartão de crédito, você vai lá para o pastor orar para Deus te ajudar a livrar da dívida e pagar. E também não é só um milagre que Deus possa fazer na minha vida. Pode ser vitória, lógico, mas a vitória é essa, andar vitorioso porque eu estou com Cristo. Que Paulo disse, né? Seja na vida ou seja na morte, nós estamos com o Senhor. E é isso que, às vezes, né, eu tenho falado para as pessoas, né? Os nossos cânticos são lindos, são bons, mas quase não falam mais. Fala de vitória, mas não fala de quê, né? Fala que Cristo morreu por nós e nos salva, salva de quê? E muitas vezes, né, não fala mais da pátria celestial. Não que eu acho que devemos sempre cantar aqueles hinos antigos. Tem que mudar, lógico. A música muda e cada época tem a sua cultura. Mas esses hinos do cantor, a gente tem saudades deles, sabe por quê? Porque quando eles foram feitos em época de avivamento, né? Por exemplo, lá na Inglaterra, o John Wesley pregava para a multidão, e às vezes os pecadores caíam. Não é o cair como hoje, que só para cair. Não, o pecador caía de rosto em terra para confessar o pecado perante Deus, com medo de ir no inferno. Jonas Edwards, outro avivamento dos Estados Unidos, ele pregou um sermão que os ouvintes começaram a agarrar nos bancos e nas colunas da igreja, porque achavam que estavam já caindo no inferno, né? E caíam lá e tinha que orar. E nessa época de avivamento, João Wesley, o irmão dele, Carlos Wesley, escreveu 600 hinos. Né? Então nós temos aí no cantor cristão muitos hinos. Eu avisto uma terra feliz. Ninguém. Onde irei para sempre, né? Um pouco mais eu partirei e vou estar lá. Mas não tem mais essa letra, porque ninguém quer partir, está boa essa vida aqui. Tá? Ninguém mais está com aquele desejo de partir para o céu com Cristo, né? Não tem mais. Quando o pastor vai fazer o funeral, o nosso irmão que já está com Cristo está melhor do que nós. Mas se perguntar, alguém quer ir agora com ele? Não, eu não estou falando isso que a gente deve desejar a morte. A morte é coisa terrível, né? Ninguém deve desejar a morte. Mas se nós vivemos uma vida cheia do Espírito, na presença de Deus, vitorioso com Cristo, nós estamos preparados para enfrentar esse momento, né? E assim, todos aqueles hinos que fala do céu, né? Tem muito, o cantor é cheio. Acho que os compositores, né, tem que colocar mais essa letra, né? E a letra do pecado, do arrependimento também, mais na letra dos hinos. Porque a doutrina que o povo aprende é muito mais do que na pregação, o que nós pregamos. Aprende mais o que está na letra dos hinos. Então, é muito importante. Bom, e aí então,
falei do princípio da angústia. O existencialismo divulgou o conceito de uma vida autêntica durante a dificuldade da vida. Outro existencialista, que é um dos mais famosos, foi Heidegger. E era companheiro do Bultmann lá na Universidade da Alemanha. Esse Heidegger, ele tem muitos existencialistas cristãos e outros que são até ateus, né? E esse Heidegger, ele estava em busca do que ele chamou Dasein. Dasein é uma palavra em alemão que é ser aí, estar aí. E então ele está pensando no ser humano antes da aculturação, antes dos estudos, né? E ele fala até na época pré-Sócrates, antes da intelectualidade, dos ensinos, é que nós temos que buscar o ser humano nesse estágio, como uma criatura que está ali perguntando pela sua existência. Bem, é muito duro de entender a palavra dele, muitos autores até criticam que ele faz muito, dizem que é muita confusão, mas ele foi até na Grécia, lá no lugar que viveu Sócrates e outros filósofos, e lá na Alemanha, ele perto lá da Floresta Negra, entre a Alemanha e a Suíça, ele foi lá no mato lá e construiu uma cabana onde ele passava meditando em busca do Dasein. Isso ele quer dizer, buscar a profundeza do ser dele lá no fundo, para descobrir, para buscar. Acho que ele passou a vida buscando e não achou, né? O conhecer o profundo dele e tal. E assim, muitos filósofos buscaram isso, mas não alcançaram. Que a felicidade verdadeira, a pessoa pode viver, tem as festas, uns tempos de alegria e tudo, uma vida de trabalho, de fruto. A felicidade verdadeira com Cristo, meus irmãos, porque podemos muitas vezes estar doentes, até tristes, mas a felicidade pode estar pulsando dentro do nosso coração e da nossa vida. Muda, por favor. O cristão é um sofrimento. Muitos pregam uma vida livre, já falei tudo isso aqui, né? De culto de vitória e de orações. Mas, agora, como disse, não é verdade que o crente vive sem dificuldade, não tem enfermidade, e que Deus cura todas as enfermidades, que se tivesse dom de cura na igreja não existiria hospital, e todas essas coisas. Porque isso não é assim, verdade. E a pessoa que não alcança a cura pela fé porque é falta de fé, muita gente vive desesperada por causa disso, né, que prega isso nas igrejas e ela não alcança. Isso não é verdade. Eu creio que Deus faz milagre. O milagre não é porque eu provoco, o milagre acontece na nossa vida. Né? Quando não esperando, Deus faz um milagre. Eu creio também na cura divina, né? Quanto orar pelos enfermos, né? Mas como sinais que Deus dá na nossa vida. Porque não foi assim no tempo apostólico. Por exemplo, ali, eu vou ver se eu vou iluminar ali. Paulo, ele disse que tinha um espinho na carne. Que muita gente disse que aquilo ali era um demônio que seguia a vida de Paulo. Mas era espinho na carne, era doença. Paulo tinha problema na enfermidade no olho. Quando ele escrevia algumas cartas, não era ele que escrevia, era um secretário dele. E ele falou, olha, aqui eu assinei com as minhas próprias mãos, veja com que grandes letras. Problema na vista. Ele tinha. E falou na carta, agora aos Gálatas, né? Lembro bem, aos Filipenses, que quando eu estava aí, eu peguei o evangelho em fraqueza, em doença, mais a palavra. E vocês me toleraram. Né? Pensa uma enfermidade no olho, eu já vi gente com olho doente que não trata, é feio, nasce pus, é horrível de ver, né? E Paulo, vós me suportastes, eu estando assim, em fraqueza. E se possível fora, vós arrancaríamos os vossos olhos e me utariam. Quer dizer, ele era doente. Então, eu suponho que esse espinho na carne seja essa enfermidade. E Paulo disse, eu orei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor não tirou. Olha, Paulo, que Deus fez tanto milagre pelas mãos dele,
Ele disse, o Senhor me disse, a minha graça te basta. Né? Isso que é importante. A graça de Deus na nossa vida supera toda a dificuldade. Também, ele ensinou Timóteo uma receita por causa das frequentes enfermidades no estômago. Mandou não tomar só água, porque a água não tinha processo de purificação naquele tempo, e mandou misturar vinho na água. Eu não sei se realmente, quimicamente, isso é um processo que deixa a água sanada, né? Mas era o costume da época. Não tome água, tome um pouco de vinho junto, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Lá, 2 Timóteo 4:20, pode ler lá. E na igreja, em Éfeso, e também, ele deixou um companheiro dele, doente em Mileto. E não foi doente, assim, ele precisou viajar, ele disse, eu deixei fulano, Eutico parece, doente lá em Mileto. Por que não curou Paulo, que fez tanto milagre? E, quando Paulo está se despedindo das igrejas, que está indo para Jerusalém, e que depois lá ele é preso, levado para Roma, ele chega ali perto de Éfeso, ele quer despedir da igreja, pelo menos da liderança da igreja de Éfeso, porque Éfeso foi o centro do apostolado de Paulo. Né? Então, ele não quis ir até a cidade, mas o porto ali, vizinho ali, Mileto, mandou chamar os anciãos, os presbíteros da igreja de Mileto. E vieram os presbíteros. Note bem, os apóstolos não deixaram o apóstolo para substituí-los. Os apóstolos deixaram o que se chamou de presbíteros ou bispos. Ou presbítero, que em português quer dizer ancião. Né? Chamou os anciãos ali e fez o discurso. Durante o tempo que eu estive convosco, eu não cobicei nada de vocês, que eu quis dar um exemplo. E até para aqueles que estavam comigo, as minhas mãos, eu trabalhei com minhas mãos para me sustentar, e aqueles que estavam comigo. E para ajudar os doentes. Às vezes na Bíblia está os fracos, mas é a mesma palavra que é doente em todo o Novo Testamento. Alguém pode ler? Atos, capítulo 20 e verso 35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes semelhante trabalho lá, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse, a maior felicidade é dar do que receber. A felicidade é que é receber. Ajudar os fracos está aí, mas pode ver que em outra Bíblia para ajudar os doentes. Paulo tinha doente na igreja dele. Né? Então, bom, meus irmãos, não estou dizendo com isso que nós não devemos orar para Deus curar nossas enfermidades. É lógico, né, que sim. Mas para tirar essa ideia de que o crente não tem doença e o que não foi alcançado pela fé é falta de fé e tudo. E graças a Deus que hoje nós temos recursos da medicina e tudo que nos ajuda. Mas muitas vezes, né, nós vamos ver mais para frente, que mesmo assim nós temos que mencionar isso na presença de Deus. Pode virar o cristão tem luta para manter a fidelidade na vida em Cristo, principalmente no tempo de perseguição, como acontece hoje em vários lugares. As angústias assolam a sociedade e os problemas existenciais que sempre existiram estão se avolumando. As clínicas de psicólogos e psiquiatras recebem cada vez mais clientes e as drogas de tratamento aumentam. Né? E a vantagem na fé, o existencialismo ensina, então, aquele lançar-se sem reserva ao futuro. E o que ensina a fé cristã? Vamos ver aqui. Alguém agora leia aí Filipenses 4, de 6 a 9.
Então, que tudo, as nossas preocupações, fiquem conhecidas diante de Deus. É lógico que se eu estou doente, eu vou orar a Deus, Deus. Eu estou aqui, ponho as tuas mãos. Se eu tenho um problema, ficam conhecidas diante de Deus. Eu disse ao pastor Léo hoje de manhã, que muitas vezes na igreja nós temos a ideia que oração é só pedir o que nós precisamos e depois agradecer. Lógico, faz parte da oração. Mas a oração deve ser uma constante na vida do cristão. E não só uma oraçãozinha, não. Ficar na presença de Deus e deixar o coração aquecer na presença de Deus. Que nós possamos louvar a Deus, né? Em oração, né? E às vezes em particular, até em línguas estranhas, né? Orar a Deus. Então a oração é isso. E nesse orar a Deus que nós precisamos de estar momentos de comunhão com Deus, é que nós também mencionamos nas nossas petições, a nossa doença, a nossa necessidade, tudo conforme a irmã leu ali, deve estar diante de Deus. Então, temos que orar, sim, na presença de Deus. E finalmente, Romanos 12 e 12. Esse é o versículo. Então, alegrai-vos na esperança. Quem diz que o cristão não é alegre, né? Em muito lugar, Paulo está alegre, e ele manda se alegrar. Alegrai-vos na esperança. Esperança de vida eterna e de outras esperanças, sem dúvida, né? Perseverar, quer dizer, ficar atento na oração. Não como o povo de Israel, murmurar, reclamar contra a liderança, não, perseverar orando. Porque às vezes nós pensamos que louvor na igreja é só o cântico. Não, a pregação deve ser louvor a Deus. A oração, louvor a Deus. O culto é louvor a Deus, não é só essa parte que nós cantamos. Então, ali na oração, louvando a Deus pelas bênçãos, né? E o coração aquecido, e recebendo a alegria e gozo do Espírito Santo, a nossa vida vai se enchendo do Espírito. Quando nós levantamos da oração, meus irmãos, eu já vi servos de Deus levantar da oração, parece que o rosto brilha. É uma maravilha, né? De estar na presença de Deus. E ali nós temos que mencionar todos, né? Então, alegrai-vos na esperança. Vamos dizer? Alegrai-vos na esperança. Vamos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Aí está a receita, né? De nós vivermos uma vida de sofrimento no mundo, mas é uma vida de vitória e de bênção. Pode mudar agora? Aqui é a conclusão. Os israelitas sofreram em busca da pátria terrena, mas nós buscamos as celestiais. Agora aqui tem vários versículos, né? Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, né? Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, né? Pecado na nossa vida é terrível, né? Cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua credulidade. Pode virar. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar em seu repouso, tenhamos medo, né? Ou respeitamos. Pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que ouviram, né? Já lemos isso aí. Tendo, pois, irmãos, olha aí, ousadia para entrar no santuário,
pelo sangue de Jesus, né? Que é o santuário, o lugar sagrado lá do templo, e atrás tinha o chamado Santo do Santo, onde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano com o sangue do cordeiro, né? E tinha um véu que separava. O povo, a congregação, não entrava lá. Mas, com a morte de Cristo na cruz, diz que esse véu rasgou do alto a baixo e abriu o caminho. Agora todos nós podemos entrar com ousadia nesse santuário de Deus e orar a Deus e buscar a pessoa. Muitas igrejas pensam, faz o pastor um sacerdote, é só a oração dele, leva tudo ele. Tudo bem, o pastor é um líder, e os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, a gente confia, pede para eles ajudarem em oração, mas a igreja deve vir aqui, ó, se tem problema, não é só pedir para os outros. Vem aqui orar, buscar Deus no culto, reúne os irmãos nas células, reúne lá, ajoelha, busca a presença de Deus. Entra no santuário de Deus, que já abriu, né? Está aberto. Antes era só o sacerdote, mas agora é Cristo, que está lá, o nosso sumo sacerdote, podemos ter liberdade de entrar. Por isso que a reforma protestante, que foi em 1517, estamos festejando aí os 400 anos, né, da reforma, o que os reformadores, né, pregaram? O sacerdócio universal do crente. Porque a igreja católica, só o sacerdote podia entrar na presença de Deus, consagrar o hóspede. E o Lutero, o Calvino, não. Todo crente é sacerdote que pode entrar na presença de Deus, né? Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pode virar? E Paulo, quando estava para morrer, a última carta que ele escreve é a segunda carta a Timóteo. Então ele vai dizer lá, né, ó, combati o bom combate. Eu falei hoje de manhã lá, que lá no grego, na língua original, essa palavra significa, assim, agonizei a boa agonia. Né? Só que a palavra agonizar em português passou com um sentido um pouco diferente. Então, combati o bom combate, acabei a carreira, findou, e guardei a fé. Né? Olha lá. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 2,17. Aí está a apresentação. Que Israel sofreu no deserto, nós sofremos, mas temos vitória e alegria em Cristo Jesus. Essa é a essência da nossa mensagem. E quero que nós repitamos junto esse versículo. Vamos lá? Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Que Deus assim ricamente nos abençoe. Ficamos de pé e oremos. Deus nosso Pai Celestial, nós agradecemos a graça maravilhosa que atingiu as nossas vidas e nos alcançou, e nos tirando da perdição dos nossos pecados, nos dando nova vida em Cristo Jesus, e fez brilhar e acender em nossos corações essa esperança viva de vivermos pela fé e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós louvamos. Abençoa a todos nós aqui, Senhor, que nós possamos reter firme essa nossa confissão, sempre confessar que nós somos salvos por Ti, Jesus. E se alguém, Deus, está longe de Ti, que ainda não alcançou essa graça, que abra agora o coração e deixa Cristo entrar, a graça de Deus abundar na vida, para ser uma pessoa vitoriosa e feliz na Tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assente-se.